talvez você não seja ansiosa, talvez você não seja desorganizada e talvez a sua mente não seja naturalmente acelerada. Talvez você só esteja vivendo há tanto tempo no modo sobrevivência que você começou a achar que isso é simplesmente quem você é. Porque quando a gente vive assim por muito tempo, acontece uma coisa muito silenciosa. A gente começa a se identificar com o que a gente está sentindo. E aí a gente começa a dizer: ah, é porque eu sou assim. Ah, minha cabeça não para. Eu nunca consigo descansar. Muitas vezes isso não é a nossa personalidade, é só um estado. Teve uma fase na minha vida que a minha mente não desligava. Eu já acordava pensando nas coisas que eu tinha que resolver e antes mesmo de levantar da minha cama, a minha cabeça já estava organizando o dia. Durante o dia eu resolvia uma coisa atrás da outra. Trabalho, responsabilidades da casa, demandas de vida pessoal, decisões que precisavam ser tomadas. E eu sei que a vida adulta exige muito da gente. Cuidar da casa exige tempo, trabalhar exige presença, manter relações saudáveis exige energia emocional. E se você quer viver com qualidade, tudo isso pede uma atenção especial. Mas o que começou a acontecer comigo foi que essas responsabilidades começaram a ocupar todos os espaços da minha mente. E quando o dia terminava, a minha mente continuava funcionando. Eu deitava para dormir e a minha mente continuava ativa, trabalhando. Pensando no que eu precisava fazer no dia seguinte, pensando nas coisas que estavam pendentes, pensando em coisas que talvez eu tivesse esquecido de resolver. Isso começou a criar uma sensação de constante urgência, como se sempre tivesse alguma coisa para ser resolvido agora. E tem uma coisa muito importante. Quando você vive assim por muito tempo, você começa a achar que isso é o normal, que viver com a mente acelerada o tempo inteiro é simplesmente parte da vida adulta. Que estar sempre ocupado é sinal de responsabilidade, que descansar demais é preguiça. E aí a gente continua. Resolve uma coisa, resolve mais uma coisa, acha mais uma coisa para resolver e a mente continua acelerada, ligada ali no 220. Mas teve um momento que eu comecei a perceber algo diferente. Eu não estava só ocupada, eu estava vivendo em estado de alerta constante, como se a minha mente sempre estivesse preparada para resolver o próximo problema. Ela sempre estava antecipando alguma coisa, pensando no próximo passo, e quando o nosso cérebro entra nesse estado por muito tempo, ele começa a achar que aquilo é o ritmo normal da vida. Então a aceleração vira um padrão. E a urgência vira uma rotina e até o descanso começa a parecer estranho. Eu lembro que quando eu tinha um momento livre, eu não conseguia realmente descansar. O meu corpo estava parado, mas a minha mente continuava funcionando. Pensando no que precisava ser feito, pensando no que podia dar errado, pensando no que eu precisava organizar. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. Eu não estava apenas ocupada, eu estava literalmente em modo sobrevivência. Em modo sobrevivência, não significa necessariamente que a gente está correndo um perigo externo. Não significa que algo dramático está acontecendo o tempo inteiro. Às vezes, o modo sobrevivência aparece de uma forma bem silenciosa. E aparece quando você vive assumindo responsabilidades demais, assumindo responsabilidades no trabalho, aumentando as responsabilidades dentro de casa. E quando a gente toma muito para si as responsabilidades, a gente se sobrecarrega a nossa mente e a gente enche o nosso HD, que é a nossa mente, e ele fica sobrecarregado. E quando tudo isso começa a se acumular sem nenhum espaço para descanso mental, o nosso corpo entra em estado de alerta. A mente acelera, o corpo fica tenso e a sensação de urgência vira constância. Tem um detalhe que pouca gente percebe. Quando você vive nesse estado por muito tempo, você começa a acreditar que isso é simplesmente quem você é. Que você nasceu assim, que você sempre foi ansiosa, que a sua mente sempre foi acelerada. Mas muitas vezes isso não é verdade. É apenas um corpo que passou tempo demais tentando dar conta de tudo. Quando eu comecei a olhar para isso com mais consciência, eu percebi algo que me marcou muito. Desacelerar a mente não acontece do dia para a noite. E mesmo depois de perceber o que estava acontecendo, eu demorei um tempo para poder sair desse ritmo. Porque o nosso corpo se acostuma com a urgência, o nosso cérebro se acostuma com os estímulos
e aprender a descansar vira um novo aprendizado. A gente vive em uma cultura que valoriza muito o movimento. Estar ocupado hoje em dia virou sinal de ser importante. Resolver muitas coisas virou um sinal de que a gente é competente. Mas raramente a gente fala sobre o custo interno disso tudo. Sobre o que acontece com a nossa mente quando ela não tem espaço para respirar. Sobre o que acontece com o nosso corpo quando ele nunca entra num estado real de descanso. Coisa que eu comecei a perceber é que viver em modo sobrevivência faz a gente confundir duas coisas muito importantes: movimento e clareza. Você pode estar se movimentando o tempo inteiro, resolvendo a vida, produzindo, organizando, mas ainda assim você se sente confuso, porque a clareza não nasce da pressa. Clareza nasce do espaço. Então, talvez a pergunta que você tenha que se fazer não seja qual é o meu propósito. Talvez a pergunta seja: eu estou vivendo em um ritmo que o meu corpo consegue sustentar? Porque quando o ritmo da vida ultrapassa a capacidade do corpo de sustentar a presença, a mente entra em sobrevivência. E sobrevivência não é um lugar de clareza, é um lugar de reação. Modo sobrevivência não é personalidade, é um estado. E estados podem ser reorganizados. Mas isso acontece quando você para de se definir pelo cansaço que você está sentindo. Talvez você não seja uma pessoa naturalmente ansiosa. Talvez sua mente esteja cansada demais para desacelerar sozinha. Talvez você não seja desorganizado. Talvez é só a sua vida pedindo um pouco mais de estrutura. No vídeo anterior, eu falei como muitas pessoas acham que estão perdidas, quando na verdade estão sobrecarregadas. E viver em modo sobrevivência é exatamente isso. É viver tanto tempo resolvendo coisas que a mente perde a capacidade de simplesmente estar presente. Eu quero te deixar uma frase para você levar com você. Modo sobrevivência não é quem você é. É só o ritmo que a sua vida está exigindo de você. Talvez você não precise mudar quem você é. Talvez você precise mudar o ritmo da vida que você vem sustentando. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você está sentindo que a sua mente está acelerada, você está conseguindo descansar. Se você quiser aprender a estruturar a sua vida com mais consciência, com menos urgência, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de responsabilidade emocional aplicada à vida real.